E aí galera do Encontros Paralelas, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui de hoje, continuando nosso assunto de propriedades específicas, aliás, propriedades da matéria, né? Eu venho trazer para vocês as propriedades específicas da matéria, só que são as específicas físicas. Por que elas são chamadas de propriedades específicas, né? Porque elas servem para diferenciar a matéria, né? Como vocês viram, propriedades gerais, ó, cadê? Propriedades gerais, toda matéria tem. Ou seja, toda matéria tem, então não diferencia, né não? E já que não diferencia, eu, é, eu chamo ela de específica, porque ela é específica de um certo tipo de matéria, entendeu? Né? Vamos lá, começar. As propriedades físicas, elas têm uma característica muito legal, que todas elas estão relacionadas, né? Elas são divididas em frente da física. Então a gente tem a mecânica, tem a termologia, tem a eletricidade, tem a óptica e por aí vai. Só que a primeira frente da física, geralmente, que a gente estuda é a mecânica. Sendo assim, as primeiras propriedades físicas que a gente vai estudar são as propriedades físicas mecânicas, não é? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Propriedades físicas mecânicas. A gente tem a dureza, que a dureza ela nada mais nada menos do que a capacidade de riscar, cara. E como assim riscar, né? Riscar porque eu vou desgastando vou desgastando o material. Então a gente tem, por exemplo, o lápis, né, que o lápis escrevendo no papel, ele vai desgastando. Aliás, o papel vai desgastando o lápis, porque o carbono grafite, né, do lápis vai sendo depositado aqui no papel, cara. Então, ele meio que vai sendo desgastado pelo papel, não sei se vocês conseguem entender, né? E a gente tem também um material que nenhum outro, até hoje que a gente tem descoberto, que nenhum outro consegue riscar, que é o diamante. O diamante, nenhum material, né, tipo, assim, claro, se a gente fizer um sinteticamente, né, tudo mais, feito para riscar diamante, mas eu acho que naturalmente nenhum material, né, que ocorre naturalmente é capaz de riscar o diamante. Eu não me recordo. Se tiver algum, você me fala aí nos comentários, tá? Porque agora sim eu não me recordo. E como, né, eu já falei, o diamante ele risca todo mundo. Então ele é muito duro, eu posso dizer assim, né? Tem muita gente que confunde dureza com tenacidade, porque dureza não é resistir a impacto, isso aí é outra coisa, né? Agora, a gente falou na outra aula da elasticidade, né? Eu falei que vocês podiam ficar em dúvida, até porque eu mesmo fiquei em dúvida quando eu estava estudando, né, na época que eu estava estudando essas propriedades, se elasticidade era uma propriedade geral ou específica. E cara, a propriedade geral elasticidade, né? Aqui que vocês têm que fazer uma diferenciação. Existe a propriedade geral elasticidade e existe a propriedade específica, que é o grau de elasticidade. Vocês têm que fazer essas diferenciações na cabeça de vocês, cara. Porque senão vocês podem se dar mal em alguma questão teórica de alguma prova, né? E o grau de elasticidade, aí sim ele é específico, porque, né, como vocês podem, né, como o professor de física vai falar alguma hora para vocês, a fórmula da força elástica é igual a Kx, né? K vezes X. E esse K aqui, ó, esse K, ele é o grau de elasticidade, entendeu? Ele é o grau de elasticidade. E isso vai depender de material para material, cara. Vai depender de material para material. O X, né, é a deformação, mas eu não vou colocar aqui porque eu não quero aprofundar muito nessa parte mais física da coisa, né? E, por exemplo, a gente viu que uma mola ela estica muito, né? Uma mola, um material que tem um grau de elasticidade alto, ele estica muito, né, cara? Você estica assim, né? Por exemplo, meu cabelo, né? Eu não lembro se eu. Acho que eu usei até o exemplo do meu cabelo, não lembro. Ele estica muito, né, cara? Aqui, ó. Ele estica e volta. Ele estica e volta, entendeu? Então, uma mola é capaz de esticar. Já o ferro, por exemplo, pegar um ferro, cara. Meu irmão, se você conseguir esticar uma barra de ferro, aí eu digo que você é o Superman, cara. Você é o Dr. Manhattan, não sei. Não sei, algum X-Men. Porque, cara, esticar uma barra de ferro é difícil. E o ferro, ele é um material que tem um grau de elasticidade muito baixo. A gente considera até zero. Porque
não vale a pena, né, a gente ficar considerando o grau de elasticidade do ferro, cara. A gente nem considera que o ferro estica, mas ele tem elasticidade, porque toda matéria tem, ó, propriedade geral, né? Só que o grau de elasticidade dele, aí sim é bem baixo, né? De novo, a maleabilidade, cara, a maleabilidade, aí ela pode ser duas coisas, né? Você pode lembrar tanto como amassar, porque maleabilidade vem de, se eu não me engano, vem da palavra em latim para martelo, né? E maleabilidade são materiais que eu posso amassar eles, eu posso amassar aqui, bater com martelo que eles não vão perder a estrutura, não vão quebrar, por exemplo, né? E, por exemplo, o ouro, cara. Tanto que tinha até gente que, pra saber se a moeda era de ouro, mordia. Porque se ela amassasse, né, ela era ouro de verdade, porque o ouro é muito maleável. Então, você consegue muito bem amassar o ouro, cara. Mas você também pode lembrar da maleabilidade como folhas, né, como folhas. Você consegue cortar o ouro bem fininho, cara, bem fininho, em folhas muito finas, cara. Já, por exemplo, com outros materiais, que nem uma pedra, é muito difícil você cortar uma pedra fininha, cara. É bem difícil, sem que ela quebre, né? Sem que você quebre no meio. Então você pode lembrar tanto dessas duas coisas, tanto quanto amassar quanto formar folhas. Até porque se você amassar muito, uma hora você vai formar uma folha, né? E a maleabilidade, ela é isso, cara. É você amassar e formar folhas, né? Que você pode lembrar desse jeito aí, né? E a ductilidade, cara, ela é a irmã da maleabilidade. A ductilidade e a maleabilidade são irmãs, cara. Você tem que lembrar disso. Porque a ductilidade, né? O que são ductos? Vamos lá pegar a etimologia da palavra. O que são ductos? Ó, ductos são fios, né? Ductos, ó, vou até deixar assim, ó. Ductos são fios, né? Duct vem de fios, né? E já que ductos são fios, a ductilidade é a capacidade de gerar fios, né? Você consegue esticar, não é esticar, mas você consegue fazer fios de ouro também, cara. Você consegue cortar o ouro em fios, né? Se você pegar uma lâmina que seja em formato redondinho, você consegue passar e cortar o ouro em fiozinhos, né, cara? Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos industriais em que eles fazem fios e fios de ouro, né? Mas aí você tem que aquecer um pouco o ouro, mas isso aí é outro processo. Agora, a propriedade que muita gente confunde com dureza. A tenacidade. Aí sim, a tenacidade, cara, ela é a capacidade de resistir a impactos, né? Por exemplo, quem tem tenacidade maior do que outra pessoa, né? Sei lá, vou usar um exemplo aqui que eu coloquei, né? Você jovem pimpão, vai lá e dá um murro numa parede, né? Se ela está com raiva, seu pai não deixou você sair de casa, você, eu vou embora de casa, não quero, minha vida é uma merda, não sei o que. Você vai lá e dá um murro na parede, pá! Aí logo depois fala o quê? Ai, por quê? E por que você ficou fazendo ai? Porque, cara, a parede, ela é muito mais tenaz do que a sua mão, cara. A parede é muito mais tenaz do que a sua mão. Por quê? O professor de física, em alguma hora ele vai falar pra você que se você fizer uma força F, ó, uma força, vou colocar aqui assim, se você fizer uma força F na parede, a parede vai devolver uma força F igual na sua mão. Só que aí a sua mão, ela é muito menos resistente do que a parede. Então essa força F vai fazer muito mais estrago na sua mão do que na parede. Porque a parede, cara, ela tem as estruturas atômicas dos materiais que formam a parede, né, as interações intermoleculares, fazem com que a parede seja muito resistente. E a sua mão, cara, a sua mão é o quê? Seu corpo é basicamente carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Seu corpo é basicamente isso, cara. E esses átomos, né, eles se organizam de uma forma que você é uma massa de carne mole, você não é tão resistente assim, né? Por mais que nossos ossos sejam um pouco resistentes, né, e tudo mais, só que uma parede é bem mais, eu garanto pra você. Né? Se você for tentar socar uma parede, pelo amor de Deus, não faça isso em casa, não soque uma parede, porque você vai se machucar, cara. E eu posso até usar outros exemplos, como por exemplo, eu tacar uma pedra na parede, a pedra quebrar, é porque a parede é mais tenaz do que a pedra, né? A tenacidade é basicamente o que o senso comum conhece como dureza, como ser duro, né? Só que vocês sabem que para a química, né, você que é um aluno em conta das paralelas,
Você que é um aluno muito perspicaz, você sabe que dureza para química não é resistência a impactos. Dureza para química é a capacidade de riscar, né? A resistência a impactos é a tenacidade, né, cara? Então, você tem que ter essa noçãozinha. Por último, né, as propriedades específicas da matéria, né, por último das mecânicas, a última, mas não menos importante, é a densidade, né? Não é menos importante porque ela é a que a gente mais vai ver, né, durante acho que a de propriedades físicas, eu acho que ela é a que a gente mais vê na química, cara. E a densidade, ela nada mais nada menos do que a quantidade, ó, a quantidade. Não, eu vou colocar aqui. Vou colocar assim. Espaço ocupado por uma quantidade de matéria. Deixa eu ver. É o espaço ocupado por uma quantidade de matéria. E, cara, como assim, né, professor? É mais ou menos assim, ó. Densidade é o quão concentrada a matéria tá naquele material. Né? O quanto daquele material consegue concentrar de matéria em uma unidade de volume, né? Eu posso escrever, tem várias definições para densidade, cara, tem várias, né? Mas você precisa entender que ou pode ser o espaço ocupado pela quantidade de matéria, ou pode ser, sei lá, quantidade de matéria em um determinado espaço. Pode ser, cara, pode ser tanta coisa, cara. A densidade pode ser muita coisa. Então, por exemplo, a densidade, né, a fórmula dela, o que a gente pode extrair, né? Cara, aqui você não tá em videozinho, em decorar a fórmula, não, cara. Você tem que entender que aqui nesse canal, cara, a gente vai extrair cada fórmula, cara. Aqui, ó. O espaço ocupado pela quantidade de matéria. Não? Então, por exemplo, se, sei lá, eu vou inventar, tá? Eu tenho um material X. E esse material X, em 2, sei lá, vou colocar aqui, sei lá, em 2 centímetros cúbicos, em 2 centímetros cúbicos dele, eu tenho, ó, vou colocar até assim, 2 centímetros cúbicos dele, cara, eu tenho, por exemplo, sei lá, eu tenho 40 gramas. Então, se em 2 centímetros cúbicos eu tenho 40 gramas, em 1 centímetro cúbico, eu vou ter quanto, cara? Em 1 centímetro cúbico, obviamente, né, dividido por 2, eu vou ter 20 gramas. Nossa, 20 gramas, né? Tá. E o material Y? Material Y, vou colocar aqui em 3 centímetros cúbicos, eu tenho 30 gramas. Então, em 1 centímetro cúbico, eu tenho 10 gramas, né, cara? Obviamente, divide por 3. Tá. O que a gente pode extrair dessas equações aqui, cara? Essas equações assim, né, entre muitas aspas. Por que eu não coloco assim? Porque, cara, a densidade ela tem que ser um valor inteiro. E na hora que eu for dividir, se eu colocar um valor menor do que 1, aí não vai dar legal e tudo mais, aí vai... Enfim, né? Aliás, não é que ela tem que ser um valor inteiro, é que ela tem que ser um número, né? Um número representado sem ser fração, né? E aí se eu colocar, sei lá, dividido por... Eu posso até colocar, cara, posso dividir aqui, mas eu tô colocando aqui para você poder entender, né? Eu posso, sei lá, colocar em 0,5, né? Em 0,5 centímetros cúbicos, eu tenho... no caso, eu vou ter aqui 10 gramas, né? 10 gramas dividido por 2 é 10 gramas. Então, cara,
Eu posso colocar e eu pude dividindo. Então quer dizer que quando eu diminuo a massa... Ó, não, aliás, quando eu diminuo o volume... Eu vou usar o material Y, que é melhor. Quando eu diminuo o volume, eu diminuo a massa também. Ah, legal, professor. Legal. Então, se quando eu diminuo o volume, eu diminuo a massa, quando eu aumento o volume, eu aumento a massa, né? Então, quer dizer que, ó, em 1 centímetro cúbico de X, eu tenho 20 gramas. Já em 1 centímetro cúbico de Y, eu tenho 10 gramas. Então, o X, ele tem, comparando o mesmo volume, né? Se eu comparar o mesmo volume dos dois, o X vai ser mais pesado, não é não? No mesmo volume, comparando entre os dois, o X vai ser mais pesado que o Y. Então, quer dizer que existe uma relação entre massa e volume, não é não? E, cara, deixa eu ver como é que eu vou apresentar isso aqui pra vocês. Existe uma relação entre massa e volume, né não? Quando eu aumento a massa, eu aumento o volume. Quando eu diminuo a massa, eu diminuo o volume, né? Então, quer dizer que se existe uma relação entre massa e volume, vocês vão ver depois, né, na matemática, não sei, na física, se o professor Loyola vai falar. Então, a massa sobre o volume tem que ser igual a uma constante. Não é não? Se eles são diretamente proporcionais, um dividido pelo outro tem que ser igual a uma constante, né? Até porque numa fração, vamos supor, 10 dividido por 5. Isso aqui sempre vai dar 2, cara. Se eu aumentar a mesma coisa em cima e embaixo vai dar 2. Sei lá, em vez de... Multiplica por 2. 20 sobre... multiplica por 2. 20 sobre 4. Aliás, 20 sobre 10, né? 20 sobre 4, 20 sobre 10 dá 2. Multiplica por 2 de novo. 40 sobre 20 dá 2. Multiplica por... Sei lá, divide por 2 de novo. 20 sobre 10 dá 2. Divide por 2. 10 sobre 5 dá 2. Divide por 2. 5 dividido por 2,5 dá 2. Sei lá. Cara, você pode dividir, sempre vai dar 2, 2, 2. Então a massa, já que ela é diretamente proporcional ao volume, você pode dizer que ela é uma constante. E essa constante K vai ser a densidade, cara. Olha que legal, né, cara? A matemática na química. Olha que legal. Por exemplo, aqui a água, a densidade da água, ela é aproximada para 1 grama por centímetro cúbico, né? E essa bolinha, que foi até a bolinha que eu usei aqui, ó, né? É a mesma, eu só copiei e colei. Essa bolinha, ela tá afundando por quê? Porque ela é mais densa do que a água. A densidade dela é maior do que 1 grama por centímetro cúbico. Então, né, a bolinha, né, essa bolinha aqui, em uma unidade de volume da bolinha e uma unidade de volume da água, né, se eu comparar a mesma quantidade de volume dos dois, a bolinha é mais pesada do que a água. Vocês entenderam? Se eu comparar, por exemplo, 20 centímetros cúbicos de água e 20 centímetros cúbicos desse material da bolinha, ele vai ser mais pesado. Se eu colocar numa balança o mesmo volume, ele vai ser mais pesado. Então, cara, densidade é isso, né? Propriedades térmicas, cara. Cara, ponto de fusão é simplesmente... Eu já expliquei pra vocês, né, cara? Ó, cadê? Tá aqui, ó. O ponto de fusão é pra ir do... Cadê? Do sólido pro líquido, não é não? Se do sólido pro líquido eu chamo fusão, então o ponto de fusão é temperatura suficiente para ir do sólido pro líquido. E assim, né? O ponto de ebulição, né, que eu chamo, é a temperatura para ir do líquido pro gasoso. Pronto, já expliquei os dois, cara. Né? Assim, juntos, porque eles são bem parecidos, né? O ponto de fusão tem a ver com a fusão, né? Tipo, eu tenho aqui um gelo, no caso da água é 0. Eu aqueço esse gelo. Quando ele chegar em 0 graus, ele vai começar a derreter. Do mesmo jeito, eu tenho uma panela, tá aqui a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius. Quando ela chegar em 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar. Se a gente pode aprofundar depois por que acontece, né, a gente vai ver lá em ligações químicas, né, por que acontece essas evaporações, essas ebulições. O específico, ele
é a quantidade, né, de calorias necessárias para subir 1 grau Celsius em 1 grama de material. Então, por exemplo, se eu tiver lá um copo, eu tenho um copo aqui, um copo, ó, tenho aqui um copo d'água, né? E nesse copinho d'água eu tenho, cadê a cor aqui da água aqui? Nesse copo d'água eu tenho aqui uma certa quantidade de água, né? Aqui, ó. Eu tenho uma certa quantidade de água nesse copinho d'água, certo? E aí, nesse copo d'água, eu vou aquecer ele, né? Vou pegar essa mesma chama aqui, ó, e vou aquecer ele também. Não é não? É, é muito mais fácil eu aquecer. Eu aquecer o quê? Eu aquecer esse copo d'água ou aquecer essa panela? Bom, é muito mais fácil aquecer o copo d'água em 1 grau Celsius do que aumentar 1 grau Celsius de uma panela, não é não? Só que, cara, por que que é mais difícil? Porque, isso aqui vai ser uma explicação meio tosca, mas imagine que esse copo d'água, ele tem 50 gramas e a panela tem 100 gramas, né? Só uns valores aqui da minha cabeça. É, então, eu vou ter que aumentar 1 grau Celsius em 50 gramas de copo, mas eu vou ter que aumentar 1 grau Celsius em 100 gramas para aumentar 1 grau Celsius da panela inteira. Não sei se vocês entenderam, mas é isso, cara. Numa piscina de água, que tem, sei lá, quilos e quilos de água, eu vou ter que ir aumentando 1 grau Celsius em 1 grama, ó, até aumentar da piscina todinha. E é por isso que é mais difícil de eu aquecer é, uma panela do que um copo, e é mais difícil aquecer uma piscina do que uma panela, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Se vocês não estiverem conseguindo entender, cara, alguma coisa que eu falar aqui, coloca nos comentários, por favor. No caso da água, né? É um grau Celsius. Aliás, 1 grau Celsius que eu. Aliás, uma caloria que eu preciso para subir 1 grau Celsius em 1 grama, né? E a capacidade térmica, cara. A capacidade térmica é a mesma coisa do calor específico, só que ela depende da massa. Então, a capacidade térmica, ela pode variar. No mesmo material, ela pode variar, né? Se ela depende, ela pode variar, então eu tenho que ter alguma coisa que varie ela em relação ao calor específico. E essa coisa que varia é a massa, cara. Porque a fórmula, essa é a fórmula mesmo, física da capacidade térmica. É a massa vezes o calor específico, né não? Então, se eu aumentar a massa, né? Se eu aumentar a massa, a capacidade térmica vai aumentar, né? Então, lembra daquele exemplo que eu falei, né? De o que é mais difícil de aquecer, um copo, uma panela? Vocês vão ver usando esse exemplo muito, cara, muito, 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 porque ele explica várias classificações dessas propriedades. Aquele exemplo que eu falei, que eu vou ter que ir aquecendo 50 gramas, eu vou aquecendo 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 até chegar em 50, depois 100 gramas eu vou aquecer 1 a 1 a 1 a 1 a 1 até chegar em 100. Isso foi uma demonstração intuitiva da fórmula da capacidade térmica. Por quê? A capacidade térmica, ela é o calor específico que depende da massa. Ela também é a quantidade de calor necessária para aquecer, é, para aumentar 1 grau Celsius. Só que dessa vez eu estou levando em consideração a massa. Ela não é em 1 grama, ela é em quantas gramas eu tiver, entendeu? Então, se o calor específico é a quantidade necessária para aumentar em 1 grama, e eu tô só multiplicando esse 1 grama pela quantidade de gramas que eu tenho naquele corpo, entendeu? Ou pela quantidade de quilos, enfim. Eu tô só multiplicando ele pela quantidade de massa. Porque se o calor específico é em uma quantidade específica de massa, se eu tiver 50 quantidades daquela, vai ser 50 vezes mais difícil de chegar em 1 grau Celsius, né? Então só multiplico pela massa, cara. Não?
E depois o professor de física pode até fazer a demonstração matemática, física dessa fórmula, mas a demonstração intuitiva dessa fórmula é essa, né? Você ter assim, e é muito importante, cara. Você pode até perguntar para ele mesmo também deve achar muito importante você ter essa capacidade de demonstrar intuitivamente as fórmulas, né? Porque nem toda fórmula você vai saber demonstrar matematicamente, mas você sabe demonstrar ela intuitivamente, porque, cara, só de você ter essa intuição de, ó. Então, aí se eu pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, eu vou ter a capacidade térmica. Por quê? Porque o calor específico é para aquecer em 1 grama, mas em um material que eu tenha mais de 1 grama, por exemplo, 2 gramas, eu vou ter que aquecer o quê? Eu vou ter que aquecer 2 gramas. Então, é só eu multiplicar pela quantidade de massa. Cara, se você tiver essa intuição, cara, você consegue demonstrar já muitas formas, cara. Então, vamos lá. A condutividade térmica. A condutividade térmica, como eu já coloquei aqui, é a capacidade de conduzir calor, né, cara? Então, por exemplo, aquela panela que eu coloquei lá, ela estava aquecendo a água, por quê? Porque o ferro, ele é um material que conduz calor, né? O ferro é um material que conduz calor. É, Depois, eu posso até mostrar que tem uma forma de medir essa condutividade, mas isso aí eu prefiro deixar para outra aula, porque eu falando nessa outra aula encaixa melhor com o conteúdo desse negócio de medir a condutividade, tá? Medir as propriedades. Mas você só precisa entender por enquanto que condutividade térmica é a capacidade de conduzir calor, né, cara? Isso aí depois a gente vai ver por que os metais eles conduzem calor, por que eles conduzem eletricidade. E é muito legal, cara, você entender isso. Isso aí tem a ver com o modelo aceito das ligações metálicas, que é o modelo do mar de elétrons e tudo mais. Mas, enfim. A dilatação térmica é a alteração no volume por conta da variação de temperatura, não é não? Então, por exemplo, eu tenho aqui um trilho e aqui eu tenho, sei lá, um trem aqui, ó. Um trem é uma bola, tá? Esse trem, ele tá indo e esse trem já passou por aqui, ó. Então, se eu for dar um zoom nesse trilho aqui, eu vou encontrar ele dilatado, né? Por quê? Porque o trem ele passa em alta velocidade, ó, shum! E já que ele passa em alta velocidade, ele dá calor, né? A fricção, o atrito dele com os trilhos em alta velocidade dá calor para aquele trilho. E aí ele vai dilatar, né? Porque, enfim, depois a gente pode discutir melhor em outras aulas, né, sobre isso, né? Eu acho que o professor de física vai fazer uma aula sobre isso. Eu não sei se eu vou fazer uma aula sobre isso, mas possivelmente sim, lá em físico-química, lá em termoquímica eu faço uma aula sobre isso. Mas você só precisa entender. Isso é até intuitivo, cara. Porque se você entender um pouco mais esse negócio de trilho, você vai ver que os trilhos eles são encaixados da seguinte forma. Pera, eu tenho aqui um trilho, ó. E o outro trilho é assim, ó. Esse é um encaixe, ó. Esse é o encaixe dos trilhos. Vocês podem ver que tem um espaçozinho aqui, ó. Esse espaçozinho é justamente para quando esse trilho aqui dilatar, ele não, pá, não romper, né? Aquele encaixe, cara. E a dilatação térmica é a alteração nesse volume por conta da variação de temperatura. Depois vocês podem até ver que existem vários tipos de dilatação. Tem a dilatação em uma dimensão, tem a dilatação em 2 dimensões, tem a dilatação em 3 dimensões e por aí vai, né, cara? Enfim, cara, esse trilho aqui que ele não passou, né? Como você já viu, ele não dilatou porque ele ainda não recebeu o calor, né? Ainda não recebeu essa fricção, esse atrito. Por isso que ele não dilatou, né? E, cara, é muito importante vocês entenderem isso aqui, não tipo decorarem alteração no volume por conta da variação de temperatura. Não, cara, você tem que entender. Se eu te perguntar cada um desses aqui, se você me explicar exatamente do jeito que tá escrito aqui, cara, você leva um cocorote. Porque aluno do Encontros Paralelos não é para explicar decorando frasezinha, não, cara, é para você entender que
quando eu dou calor para alguns certos tipos de materiais, eles vão dilatar, né? Por conta das propriedades dele e tudo mais, cara. Você tem que entender isso. Próximas propriedades. Agora a gente vai entrar em outra frente da física, a eletricidade, né? Eletricidade barra magnetismo. Enfim, a condutividade elétrica. A condutividade elétrica é a capacidade de conduzir a eletricidade. Uma curiosidade interessante é que, geralmente, materiais que conduzem calor também conduzem a eletricidade e vice-versa, né, cara? A condutividade elétrica é medida em siemens por metro. Não sei se é siemens, não sei como é que fala até hoje, cara. Enfim, ela é explicada também pelo modelo lá do mar de elétrons que eu falei. E é o seguinte, eu tenho aqui um fio de cobre, que normalmente é o fio que você usa, né? Sei lá, se você pegar um fio. E não faça isso, tá? Isso é só teoria, a não ser que esse fio seja totalmente inutilizável. E você desencapar ele, geralmente, né? Não sei se existe aí na sua casa algum fio que não seja de cobre, mas geralmente os fios vão ser de cobre, porque ele é um material que conduz muito bem a eletricidade, né? E ele é barato relativamente também, porque se você for pegar o ouro, eu acho que ele conduz um pouco melhor do que o cobre, só que ele é, né, mais caro. É, já aí o cobre, cara, eu tenho aqui a eletricidade, ó, os elétrons aqui, ó. Eu tenho aqui os elétrons. E aí, ó, tá aqui os elétrons. Pá, pá, pá. Aqui, ó. Tenho vários elétrons passando aqui. Porque a eletricidade é um movimento dos elétrons, né? E aí os elétrons estão passando, ó, zoom. Então, existem materiais por onde os elétrons conseguem passar bem, e existem materiais por onde os elétrons não conseguem passar, né? E esses materiais por onde os elétrons conseguem passar bem são chamados de materiais condutores, né? E por que a condutividade elétrica pode... Ela é uma propriedade específica, né, e tudo mais. Porque, cara, existem materiais que são condutores e existem materiais que não são condutores, né, cara? Só lembrando, só reforçando que todas as propriedades que eu falei aqui podem servir para diferenciar um material do outro, tá? Vamos lá. Eu tenho o contrário da condutividade elétrica, que é a resistividade elétrica. Ela depende, né? Depende do comprimento, né? Depende do comprimento, da área. Como assim a área? Porque um fio, cara, se você for pegar um fio e cortar ele no meio assim, ó, você vai ver que ele tem uma certa areazinha lá, né? É um círculo, né? Você vai ver um círculo. Mas enfim, depende dessa área aí. E depende da resistividade, né? No caso aqui eu tô falando da resistência elétrica e não da resistividade, né? E a resistividade elétrica, ela é literalmente o inverso da condutividade. Você pode colocar ela com essa fórmula aqui. E agora essa letra grega aqui, cara, não me julgue, mas eu não sei desenhar ela direito. Não sei se é assim ou se é assim. Não lembro para qual lado é. Mas enfim, só entendo que isso aqui é a condutividade, tá? E da mesma forma, a condutividade, ela pode ser, né? Esse aqui é a resistividade. E a condutividade, ela pode ser 1 sobre a resistividade. Entendeu? Isso aqui é a resistividade. E é isso, cara. Vocês têm que entender que uma é o inverso da outra, cara. Se você entender isso, vai ser... Você vai conseguir ter uma compreensão melhor dessas propriedades, né, cara? Se você entender que uma é o inverso da outra, você já consegue entender melhor, até mesmo a eletricidade lá na física, né? Você tem que ter essa perspicácia de saber, olha, então quer dizer que a condutividade é o inverso da resistividade, porque uma é o contrário da outra, né, cara? Acho que tem mais algumas propriedades que uma ser conceitualmente o inverso da outra, você consegue saber as fórmulas também. Por exemplo, frequência e período na ondulatória, no movimento circular, enfim, frequência e período, um é o contrário conceitualmente do outro. Então, a fórmula da frequência é 1 sobre o período, e a fórmula do período é 1 sobre a frequência. Vamos lá, eu acho que acabou, né? Acabou. A próxima questão.
Propriedades ópticas. Propriedades ópticas são propriedades relacionadas à luz, né? Por exemplo, o índice de refração, a refração, o que é a refração? É uma mudança de direção, cara. Então, por exemplo, eu tenho aqui a luz, né? Estava no ar. E aqui ela veio para a água. Aqui ela veio para a água, né? E aí o ar e a água são meios diferentes, né? Então, esse a luz ela vai ter uma pequena refraçãozinho, ó, esse deltazinho aqui, né? Esse deltazinho aqui mostra que a luz teve uma refração. Depois vocês vão ver lá na física que existe a lei de Snell, né? Que usa essa refração para, né? Enfim. Mas na óptica essa refração é muito usada, né? Tem como você saber quanto vale esse deltazinho aqui, né? Mas o índice de refração, ele é o quê? Ele é o c, que é a velocidade da luz no vácuo, v da luz no vácuo. E o v é a v da luz no meio em que ela está inserida. Então, o índice de refração da luz no ar, se eu não me engano, é muito próximo de 1. E as questões assim, até às vezes elas usam o índice de refração da luz no ar como 1, né? Mas na água já é bem diferente de 1, cara. Eu só não lembro quanto é que é agora, mas se eu não me engano é 4 sobre alguma coisa. Enfim, não lembro, não me recordo agora. Mas é importante você saber, tá? Não seja como eu, não seja um bocão em física. Tá, vocês já entenderam que a luz ela vai refletir. Até se você for colocar, por exemplo, alguma coisa, tipo essa caneta, se eu for colocar essa caneta na água, isso é muito legal, cara. Você coloca assim na água, você vai ver que ela não vai estar diretamente onde você colocou. Você vai enxergar ela um pouquinho pra cima, assim, ó, um pouquinho assim, ó. Justamente, e é por isso, cara, que quando as pessoas às vezes vão usar aquelas lanças para pescar, elas colocam a lança um pouquinho distante de onde elas estão vendo o peixe. Porque você está vendo o peixe, e o peixe, você não está vendo ele na posição real em que ele está. Porque a luz, ela refrata. Refrata. Ela refrata, e aí você vê ele um pouquinho pro lado, assim, sabe? Então a pessoa geralmente coloca a lança um pouquinho pro lado. Vamos lá. Transparência barra opacidade. A transparência e a opacidade, eu coloquei elas juntas porque elas são inversas, né, cara? O material que é transparente não é opaco, o material que é opaco não é transparente. Então, a transparência, ela é a capacidade de ser transpassado por luz, né? Por exemplo, o vidro. O vidro, ele é um material que tem a capacidade de ser transpassado por luz, cara. Por exemplo, o plástico também, né? Porque eu ia usar esse exemplo aqui, só que eu lembrei que ele não é de vidro. Por exemplo, aqui, ó, tem esses quadrozinhos aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. E ele, ó, vocês conseguem ver meu olho por ele, né, ó. Então ele tem essa capacidade da luz passar por ele, né? Os raios de luz batem nele e não voltam, né, cara? Eles passam por ele assim. Já, por exemplo, a minha caneta, ó, você não consegue ver meu olho através dela. Então ela não é transparente. Isso é bem intuitivo, cara, né? Se você não souber o que é transparência e opacidade, por favor, não tô julgando se você não sabe, tá, cara? Ó, tá vendo, ó? Transparência é ser transpassado e opacidade é não ser transpassado. Brilho. Já brilho é a capacidade de refletir a luz. Por exemplo, um espelho. Um espelho ele tem um brilho, né, cara? Porque você se vê nele. E os materiais que refletem a luz normalmente são metais. Por exemplo, o ouro. O ouro é um material muito reluzente, né? Você vê que ele brilha muito, ele reflete muito a luz que incide sobre ele. Por exemplo, a prata também é muito reluzente. E até mesmo no seu espelho, uma curiosidade legal, você sabia que para o espelho refletir, porque o espelho é vidro, né? Então ele não reflete, mas você sabia que para ele refletir é passada uma fina camada de prata sobre o espelho para ele poder adquirir essa capacidade reflexiva, cara, isso é muito legal, né? Porque os metais, eles
Não me lembro se tem algum material que é reflexivo que não seja um metal. Mas geralmente, né, a maioria dos metais são reflexivos. E eu acho que quase todos os materiais reflexivos são metais, né? Porque eles têm esse brilho, né? Essa capacidade de refletir a luz, cara. Isso aqui é uma propriedade bem intuitiva. Porque se você tiver um conhecimento até de senso comum mesmo, você lembra que o ouro é muito brilhoso, o ferro consegue ser brilhoso, o alumínio consegue ser brilhoso, né, cara? Se você tiver copo de alumínio na sua casa, você olha que ele consegue consegue refletir a luz também. E a luminescência. A luminescência é a capacidade de gerar luz, né? Não é a capacidade de refletir, ela não é que nem o brilho, é a capacidade de gerar. E quando você gera luz, como é que você gera luz? Você pode gerar luz por processos biológicos, por processos químicos, enfim, você pode gerar luz transformando a luz de eletricidade de energia elétrica para energia luminosa. Por exemplo, é assim que a lâmpada ela gera luz, né, de energia elétrica para energia luminosa. Mas, por exemplo, um vagalume, ele transforma a energia do corpo dele em energia luminosa. Um LED, um LED transforma a energia elétrica em energia luminosa. E por aí vai, cara. A luminescência, né? Você pode ver, ó, lume vem de luz, ó, lume vem de luz, né? Então você pode relacionar, ó, deixa eu até deixar assim, lume vem de luz, né? Lume vem de luz. Então a luminescência é a capacidade de gerar luz, né, cara? Enfim, gente, vocês não precisam saber todas essas propriedades, tá? Você não precisa decorar todas, mas ao longo da física vocês vão tendo contato com elas, né? Mas vocês só precisam entender que as propriedades específicas são as que diferenciam um material para o outro, e as propriedades gerais são as que não diferenciam um material para o outro. Por exemplo, não são todos os materiais que têm brilho, não são todos os materiais. Aliás, o índice de refração entre um material e outro muda. Não são todos os materiais que são transparentes, não são todos os materiais que conseguem gerar luz, não são todos os materiais que são condutores, não são todos os materiais que são resistentes. E por aí vai, cara. Agora bora fazer uma questãozinha só para a gente poder treinar um pouquinho, né? Vamos lá. A filtração do carvão é uma das mais antigas formas de purificação da água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção do material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. Vamos lá, cara. Primeiro, o que é a adsorção? Se você não sabe, a adsorção, a adsorção é grudar na superfície, né? Ó, grudar na superfície, tá? A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar na sua porosidade e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado. Então tá vendo, cara? Aqui o carvão comum, ele tem uma estrutura mais fechada, né? E o carvão ativado, uma estrutura mais aberta, né? Então, vamos lá. Qual característica do carvão ativado explica maior a sua eficiência nesse processo? Acho que a massa dele não ia importar muito, né? A massa do carvão ativado não importa. A dureza dele também não tá falando de riscar nada. Então, se não tá falando de riscar nada, não é dureza. A densidade dele também não, né, cara? Até porque, tipo, vamos lá, a densidade dele não tá falando de boiar nem afundar, não tá falando de nada assim, de concentração de massa em um volume, não tá falando disso, cara. Ele tá falando de adsorção, de grudar as coisas na superfície do carvão ativado. A condutividade. Cara, ele tá falando de energia elétrica ou térmica? Não, então não tem nada a ver com condutividade. Só o que sobrou foi a superfície. Porque geralmente. Quer dizer, geralmente não é.
Certamente, é exatamente isso mesmo, né? Porque, ó, você pode ver que a superfície aqui do carvão ativado, ela é bem maior, cara. Ela é bem maior. Isso aqui, essa área aqui, ó, essa área aqui, ela, se você for ver essa área superficial desse carvão ativado, ela é bem maior do que o carvão comum. E uma característica interessante, você sabia que se você pegar seu intestino e você cortar ele no meio assim, você vai ver ele assim, ó. Ó, você vai ver ele mais ou menos assim, ó. Isso aqui são as vilosidades, que ela serve justamente para aumentar a área da superfície, para aumentar a área de contato e para aumentar o quê? A adsorção, né? E consequentemente também a absorção, mas é para aumentar a área de contato do seu intestino com os materiais que você come. E aí, cara, se você for pegar até mesmo as suas células do intestino, você vai ver que elas são assim, ó. Ó, tá aqui. Eita, pera. Tá, tá aqui. Pronto. Se eu for pegar a sua célula do intestino, ela vai ser assim, vai ser uma aqui, uma do ladinho da outra aqui, tal. Aqui, cara, são as microvilosidades, ó. Né? Que servem também para aumentar a área de contato das suas células com os materiais que você come, cara. Então, isso aqui, ó, são as vilosidades. E aqui são as microvelocidades. Então, cara, o carvão ativado ele tem muito mais vilosidades, entre aspas, né? Se você for pegar assim, ó. Ó, isso aqui é mais área, isso aqui é mais área. Então, quem tem mais área de contato tem uma adsorção, consegue grudar as coisas na superfície, tem uma adsorção maior, né, cara? Enfim, gente, isso aqui foi só uma questãozinha pra gente treinar. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. De novo, vocês não precisam saber necessariamente todas essas propriedades que eu falei, vocês só precisam diferenciar, né? O mais importante nos vestibulares, geralmente, é diferenciar mesmo, gerais de específicas. E na próxima aula eu vou falar das propriedades químicas, né? Vou continuar esse assunto falando das propriedades químicas. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficarem com alguma dúvida, coloque nos comentários. Se vocês acharam tipo, se vocês acharem a aula ruim também, pode colocar nos comentários. Se você achar a aula boa, pode colocar nos comentários, né? Coloca um gostei aí para ajudar o canal. Se inscreve também se você tiver gostado da aula. E é isso. Fique com Deus e até a próxima aula.